E aí pessoal, tudo jóia? Como prometido para vocês, nós vamos entender um pouco melhor agora a evolução do modelo atômico e os orbitais atômicos de uma maneira muito mais calma, muito mais simples, menos corrida, menos bagunçada, igual nós estávamos tendo lá na aula, como posso dizer, presencial. Eu peço que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Se precisar, vocês voltem quantas vezes for necessário, mas é muito importante que vocês entendam o conceito do modelo atômico, certo? O quão complexo ele é, eu preciso que vocês usem muita imaginação para absorver e conseguir imaginar isso de maneira tridimensional, beleza? Então, o modelo atômico de Sommerfeld e os orbitais atômicos, eles finalmente vão ser revelados a vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes. Todas essas informações aqui, para que nós possamos literalmente otimizar a nossa aula e padronizar também, eu tirei todas as informações do livro. Mas a questão aqui é que eu filtrei as informações que são mais importantes e devem ser levadas em consideração. Então reparem que sempre eu deixo aqui no canto, por exemplo, a referência de que página do livro, estamos falando aqui do livro 2, eu tirei tais informações. O livro traz muita informação, o livro é muito completo e traz bastante, inclusive, informação histórica, mas eu vou focar aqui principalmente nas informações químicas, certo? Então vamos lá. Desde o início, a gente imaginava que o átomo, isso aí estou falando de um modelo bastante evoluído do átomo, ele era algo semelhante a isso aqui. O que nós tínhamos era um modelo atômico semelhante ao sistema solar, onde o núcleo seria a nossa estrela central e os elétrons orbitavam ao redor desse núcleo, certo? Os elétrons orbitavam nessas órbitas imaginárias ao redor do núcleo. Porém, a gente observou com o passar do tempo que não era bem assim que funcionava. Isso aí é a mecânica clássica, certo? É uma exemplificação da mecânica clássica em que uma partícula orbita uma outra mais massiva. E isso faz todo sentido físico. Você imaginar o átomo nesse sentido, dessa maneira, não é correto, porque na verdade o elétron ele é muito dinâmico. Nós percebemos que o elétron ele não se comporta apenas como uma partícula. Então o elétron ele não orbita ao redor do núcleo da mesma maneira que um planeta orbita ao redor de uma estrela. O elétron, na verdade, ele se comporta ao mesmo tempo como uma partícula, semelhante ao que nós estamos vendo aqui do planeta orbitando uma estrela, mas ele também se comporta como uma onda. Lembra quando nós vimos, por exemplo, os tipos de ondas, a frequência delas, o tamanho o comprimento da onda e o que isso influencia? Pois é, o elétron é uma partícula muito energética, então ele tem a capacidade, ele viaja tanto como partícula quanto como onda ao mesmo tempo. E ele não segue um padrão. Então, olha só. O livro da página 14 ele mostra que o modelo de Bohr, que mostrava o átomo tendo a relação entre o núcleo e a eletrosfera como se fosse o sistema solar, ele era errôneo, porque ele só funcionaria para o hélio e para o lítio. Só então você conseguiria observar uma espécie de órbita bonitinha desse jeito aí. Mas a partir de elementos com um número atômico maior do que 3, o que se observava era uma órbita elíptica e não mais uma órbita levemente esférica, como nós imaginávamos. Quando nós imaginávamos as órbitas dos átomos, a gente imaginava realmente igual ao sistema solar. Lembra quando eu mostrei para vocês as 7 órbitas ou camadas que nós temos? Então, a órbita K, L, M, N, O, P, Q, a órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não exatamente funciona daquela maneira, certo?
O que nós podemos observar, então, é uma órbita circular e órbitas elípticas ao redor daquele núcleo, certo? Então, o modelo de Bohr ele foi desbancado quando foi provado que ele só se adequava a átomos, certo? Como, por exemplo, o hélio e lítio, que tem número atômico 2, em que a primeira órbita só suporta 2 elétrons. Então, essa sim consegue permanecer circular dessa maneira. A partir de então, nós já teremos átomos com órbitas circulares e órbitas elípticas, dessa maneira que está sendo representado aqui, certo? Então, essa seria a representação. Imagina que essa seria aqui a primeira órbita, a minha órbita K, certo? E essas outras órbitas elípticas aqui já mostra para mim um cenário completamente diferente. Olha só, se eu estou falando para vocês que o elétron ele consegue viajar tanto como partícula, ou seja, ele orbita ao redor do núcleo, eu espero que vocês estejam vendo aqui minha setinha, mas ele também se comporta como onda, então ele não orbita em maneira linear, ele faz esse caminho, mais ou menos esse caminho como onda. E isso nos levou a analisar e tentar identificar onde esse elétron estaria em determinado momento. Olha só que loucura que é isso aí. Você parar para tentar adivinhar. Adivinhar? Não. Vamos lá. Você tentar matematicamente prever onde um elétron estaria ao redor do núcleo em determinado momento. E bom, gente, o que a gente conseguiu observar foi algo muito diferente, certo? O comportamento do elétron ele é muito mais complexo do que isso. Ele não só orbita ao redor do núcleo, o que é algo característico da mecânica clássica convencional, mas ele orbita ao redor do núcleo em forma de ondas, o que já é característica da mecânica quântica. Mas além disso, se observou que ele não orbita em um padrão específico, certo? Nós conseguimos identificar isso aí quando de Broglie propôs esse modelo, em que ele orbitaria ao redor do núcleo, caracterizando então a mecânica clássica, em ondas, caracterizando a mecânica quântica, mas ele considerou que esse elétron orbitaria em uma frequência e tamanho de onda específico. E ele então tentou prever, segundo a equação que está sendo mostrada aí, que está representada na página 24 do livro, certo? Onde aquele elétron estaria em um determinado momento específico. E bom, gente, ele errou feio. Ele errou muito feio. E a explicação para o erro dele foi que o elétron ele não orbita em um padrão. A onda dele não segue uma frequência específica. Na verdade, o elétron ele pode variar muito e do nada. Então, é impossível você determinar de maneira exata simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Esse, pessoal, é o princípio da incerteza, certo? Ele, ao mesmo tempo, se comporta como uma partícula e ele, ao mesmo tempo, se comporta como uma onda. Uma partícula, de acordo com a mecânica convencional clássica, pode ser observado porque ele orbita ao redor de um núcleo, certo? Porque o núcleo tem mais massa e exerce essa força sobre o elétron. Mas ele orbita em forma de ondas. Então, ao mesmo tempo, ele se comporta como partícula e como onda. Mas que essas ondas elas não seguem um padrão. Elas, na verdade, posso dizer, agem de maneira muito aleatória. Então, é impossível
que nós possamos determinar onde um elétron estará em determinado momento. Não dá, simplesmente não dá. E é por isso que a gente não consegue, então, determinar a órbita exata de um elétron. A gente consegue determinar a região em que esse elétron pode se encontrar ao redor do núcleo. Então, uma representação aproximada do que seria um núcleo atômico seria, na verdade, essa. Vocês conseguem observar que esses elétrons, eles não estão seguindo mais ou menos, né, um padrão, e eles não seguem órbitas específicas. Essa representação aí, ela foi pega de um canal maravilhoso, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo a recomendação do canal, e ele explica isso com maestria, ok? Mas então, essa seria a representação que nós temos para mostrar que nessa região o elétron pode se encontrar em qualquer lugar. Essa nuvem mostra que a probabilidade do elétron estar aqui é alta. Quanto mais escura, maior a chance dele ser encontrado ali. Afinal de contas, ele se move de maneira aleatória, se comportando tanto como partícula quanto como onda, ok? Então, já que não é possível a gente determinar onde exatamente esse elétron está, devido então à dualidade do seu comportamento, nós podemos observar e tentar aferir a região em que ele pode se encontrar, certo? E aí vem a questão dos orbitais atômicos, certo? Já que existe essa dualidade no comportamento dele, a gente então tem um padrão que ele segue. A partir então do desenvolvimento da mecânica quântica, né, impulsionados ali por de Broglie e Heisenberg e Schrödinger, nós então chegamos aos chamados números quânticos, que tinham como propósito identificar os orbitais e os elétrons. Esse orbital circular aqui, ele continua existindo, mas ele só é presente em uma condição, quando você está trabalhando com no máximo 2 elétrons. Olha só isso aqui que interessante. Então, se até aqui você não entendeu o que eu falei, volta um pouco o vídeo, anote a sua dúvida para a gente sanar na próxima aula, ok? Presta bastante atenção então. Aqui eu provo para vocês que o elétron ele não é previsível, ok? Os nossos planetas a gente consegue calcular onde ele estará em determinado momento, certo? Porque a gente sabe a velocidade que ele orbita o Sol, a direção que ele orbita o Sol e o caminho que ele percorre. Nós, inclusive, usamos esse tipo de informação para que a gente possa calcular previsões de eclipses. Nós usamos esse tipo de dado para que a gente possa calcular, por exemplo, possibilidade do choque de asteroides com o planeta. A gente usa esse tipo de dado para calcular o tempo de rotação e translação de outros planetas. Por quê? Mecânica convencional. Nós conseguimos analisar e identificar a velocidade que eles se movem, a direção que eles se movem e o caminho que eles percorrem. Os elétrons não. A gente não consegue, porque a velocidade dele pode variar, a direção dele pode variar e o caminho que ele percorre também pode variar. Vocês estão entendendo isso aqui? Então é por isso que a gente não tem órbitas pré-definidas para os elétrons. E é por isso que é incorreto você desenhar órbitas. Aquilo ali é uma maneira mais fácil de você apresentar o modelo atômico para um aluno. Mas a verdade é, aquelas órbitas elas não existem. O que existe é isso aqui, essa nuvem, certo? Esse espaço em que a probabilidade do elétron ser encontrado é maior.
ok? Então é o seguinte, se até aqui você não entendeu o que eu falei, volta o vídeo. Se mesmo assim você não entendeu, volta de novo. Se ainda assim você não entendeu, nós vamos tirar as suas dúvidas face a face. Presencialmente, face a face não, né, gente? Online, né? Mas eu peço que vocês pausem esse vídeo agora e vão para o outro vídeo sobre distribuição eletrônica, porque eu acho que é muito importante a gente entender aquela parte antes de nós entrarmos nos números quânticos. Então, até aqui a explicação do comportamento eletrônico é uma parte. Pausa o vídeo agora, vai no outro vídeo que eu postei junto com esse sobre distribuição eletrônica e depois você volta para cá. 5 segundos e aí você volta para cá. Beleza. Agora que você já entendeu como funciona a distribuição eletrônica, eu vou apresentar para vocês o que são os números quânticos, afinal de contas. Nós temos 4 números quânticos, então. Afinal de contas, nós estamos falando do trabalho de de Broglie, Heisenberg e Schrödinger. Os números quânticos, eles determinam a posição, a direção, certo? Em que esses elétrons estariam supostamente vagando ao redor do núcleo. Nós temos quatro números quânticos. O número quântico principal, o número quântico secundário, ou azimutal, esses dois nomes cabem aqui, o número quântico magnético e o número quântico spin. As letras que representam cada um desses números são essas, sendo que o número quântico magnético e spin pode ser representado dessa maneira também, ok? Por quê? Porque o spin e o magnético, os dois se tratam de campo magnético. Tá legal? Então isso é uma forma que a gente usa para descrever a energia dos elétrons nos átomos, entendeu? E tentar identificar aqui o máximo de características possíveis sobre eles. É importante para que a gente possa saber a energia que está sendo liberada, a quantidade, a frequência, a direção, enfim. O que são cada um deles aqui, então? O número quântico principal, ele mostra qual órbita da distribuição eletrônica você parou. Nós não temos 7 órbitas, a K, L, M, N, O, P, Q. Então, o que acontece é, o número quântico principal representa literalmente a órbita em que houve o fim, né? A órbita em que se parou a distribuição eletrônica. E olha só o tanto que é legal, o tanto que é interessante. Eu mostrei para vocês que o orbital S é o único que permanece circular. Por quê? O orbital S só tem 2 elétrons. Ele só suporta 2 elétrons. Lembra disso? Então, como ele só suporta 2 elétrons, ele é o único que consegue permanecer circular. Todos os outros orbitais são elípticos. Então, independente se você está na órbita 1 ou na órbita 7, o orbital S, repito, independente se você está na órbita ou camada 1 ou na órbita ou camada 7, o orbital S continuará sendo circular. Já os orbitais P, D e F, esses serão elípticos. Nós podemos chamar cada uma dessas camadas aqui de nível de energia ou órbita também, ok? A quantidade de energia aumenta à medida que você se afasta do núcleo. Então, nós temos aqui uma representação, certo? Do orbital S em diferentes camadas. O espaço que ele ocuparia seria maior. A forma que ele adquire continua sendo a mesma. Então, se em um exercício você precisa indicar qual o número quântico principal, basta você observar em qual órbita ou camada a distribuição eletrônica se encerrou.
e representar isso com a letra N. Já o número atômico não, está errado ali, tá, gente? É número quântico, me perdoem. Número quântico secundário ou azimutal, esse é representado pela letra L, certo? Qual subnível de energia recebeu elétrons por último? Ou seja, o subnível mais energético. Então, se durante a distribuição eletrônica você percebe que o subnível P, por exemplo, foi o último a receber elétrons, ele é o mais energético. O valor, então, a ser atribuído para o L, o seu número quântico secundário, é o número 1. Certo? Então, nós temos aqui uma representação de como seria a órbita S, temos aqui os orbitais S, e a representação dos orbitais P. Repare bem que essa forma bonitinha de ser representada, mas essa aqui seria uma forma mais acurada, mais real de ser representada. Essa nuvem mostra as regiões em que há maior probabilidade desse elétron ser encontrado, certo? Então, a letra L representa o número quântico secundário ou azimutal. O valor que vai ser atribuído é o valor dependendo do elétron da camada, do subnível, perdão, certo? Mais energético. Da camada mais energética. O subnível mais energético. Ok? O número quântico principal, o número quântico secundário e o número de elétrons em um subnível pode ser representado da seguinte maneira. Lembra da distribuição eletrônica? Nós usamos primeiro um número que vai representar o número quântico principal. Em qual camada você está? Você usa a letra dentre os subníveis para representar, então, onde está o seu subnível de energia. E aqui em cima mostra quantos elétrons existem naquele subnível, certo? Essa é só mais uma maneira de, só deixando muito claro isso. Nós temos o número quântico magnético, então, o número quântico magnético ele vai representar, então, a posição, certo? Espacial, a orientação espacial dos orbitais. Representado, então, pela letra M ou ML, o subnível, o número quântico magnético e o número quântico spin, eles dependem um do outro. Dependem completamente um do outro, para que você, então, determine os seus valores. O número quântico magnético, M ou ML, ele apresenta valores para as possíveis orientações dos orbitais, ou seja, orientação espacial dos orbitais. Repare bem aqui, o subnível S, circular. O subnível P, ele pode estar orientado nesse sentido ou nesse sentido. E então, nós apresentamos aqui dessa seguinte maneira, certo? A maior possibilidade dele estar orientado em tal sentido específico. Como que eu faço isso? Os valores que são atribuídos para cada uma dessas caixinhas aqui tem como centro o subnível S, daí o zero ali no meio. Se você está trabalhando com o subnível P, os únicos valores possíveis são menos 1 aqui e mais 1 daqui, certo? De onde vêm esses valores? Isso vai depender do número quântico spin. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento, como por exemplo aqui, que é esse aqui é o flúor, certo? Repare bem a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p5. Temos aqui um elemento de número atômico, que é o flúor, de número atômico 9. Ok?
onde a distribuição eletrônica dele parou no 2p5. Minha camada de valência é essa, meu subnível mais energético é esse, 2p5. Quando eu vou distribuir os elétrons dentro do meu subnível P, o meu 2p5, isso acontece da seguinte maneira. Na minha primeira camada aqui, o meu subnível S, ele recebe um elétron indicando setinha para cima. Mas ele recebeu também outro, indicando setinha para baixo. E assim eu completo o meu primeiro subnível da minha primeira camada. Seguindo a direção da setinha, a setinha pega então no meu segundo subnível, que é o meu 2s. Da mesma maneira, a caixinha do subnível S, ela é única. Daí o valor 0, tá vendo aqui? Ela é única. Subnível S, a caixinha é única. Então, ele recebe 2 elétrons. Uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Já quando eu venho para o meu subnível 2p5, seguindo a setinha, a história muda um pouco. O subnível P, ele suporta até 6 elétrons. E aqui eu tenho, então, o meu quadro. 3 caixinhas diferentes, certo? Sempre, pessoas, sempre que a distribuição eletrônica aqui for feita, você sempre coloca primeiro as setinhas para cima em todas as caixinhas para depois você distribuir os elétrons para baixo. Então, olha só, setinha para cima não são 5 que eu tenho que distribuir? Nas minhas caixinhas aqui, setinha para cima na segunda caixinha, setinha para cima na minha terceira caixinha, setinha para baixo na minha primeira caixinha, setinha para baixo na minha segunda caixinha. Aqui, gente. Aqui eu cheguei, então, no meu resultado final. Em qual caixinha se encerrou a minha distribuição? Na minha caixinha do meio, representada, então, pelo valor 0. Então, olha só. Para você me indicar o número quântico magnético, eu preciso primeiro observar dessa maneira qual caixinha se encerrou a distribuição e qual o sentido da seta. Na verdade, qual a caixinha? O número quântico magnético, você só precisa ver qual a caixinha que você encerrou a distribuição. Vamos considerar, por exemplo, que esse elemento aqui fosse, sei lá, um exemplo aqui, né? O carbono, certo? Com o número atômico 6. Com o número atômico 6, nós teríamos 1s2, 2s2, 2p2. Sendo assim, nós encerraríamos bem aqui, ó. Setinha para cima na primeira caixinha, setinha para cima na segunda caixinha. O meu número quântico magnético ainda assim seria 0. Tá vendo que encerrou aqui na caixinha, setinha para cima? Então, o número quântico magnético ele vai ser indicado por qual caixinha você parou a distribuição eletrônica. Se fosse até o fim, seria o valor mais 1. Certo? O máximo é o subnível F. Então, olha só. Os valores possíveis são de -3 até mais 3. Isso vai depender em qual subnível você está trabalhando, qual que é o subnível mais energético, certo? E onde parou a distribuição dos elétrons naquela caixinha. Lembrando que para você achar isso aqui, você precisa primeiro ver a distribuição eletrônica do elemento.
E é por isso que eu pedi para vocês pararem aquele momento e observarem a videoaula sobre distribuição eletrônica. Ok? O número quântico spin, para finalizar então, ele é dado pelo sentido da seta que você usou para achar o número quântico magnético. O número quântico spin, ele é representado pela letra S ou ms. E foi observado o seguinte: dois elétrons não podem ter todos os números quânticos iguais, certo? Consequentemente, em um orbital não pode haver mais de dois elétrons. Não no mesmo sentido. Então, olha só, quando eles giram em torno de seus eixos, eles agem como uma espécie de eletroímã, criando um campo magnético entre eles, certo? Em um mesmo orbital, dois elétrons giram nos sentidos opostos. Eles giram em torno de si, um movimento de rotação semelhante ao do planeta Terra, em sentidos contrários, quando eles estão girando no mesmo orbital, certo? Se por um acaso, durante a distribuição, dentro dessas caixinhas aqui do orbital magnético, certo? Do número quântico magnético, a setinha termina para cima, o valor então que é atribuído para o meu S é menos meio. Por quê? Esses dois elétrons fazem parte aqui, ó, da mesma caixinha, do meu mesmo orbital, certo? Por isso, meio e não um inteiro. Mas se a setinha termina para baixo, o valor então que é atribuído é mais meio. Temos aqui então, certo? A explicação e a equação que representa isso. Eles se anulam, literalmente. Ok? E aqui você consegue observar todo o passo a passo. Baseado então aqui, vamos achar os números quânticos de cada um deles. O número quântico principal, que é o meu N, o número quântico secundário azimutal, que é o meu L, o meu número quântico M e o meu número quântico S. Vamos pegar do elemento flúor mesmo. Número quântico principal, em qual órbita eu terminei? Olha só, o 2 aqui já está me indicando, então o meu número quântico é 2. Em qual subnível eu terminei a minha distribuição eletrônica? No meu subnível P. Lembra daquela tabelinha? A partir de 0, 1. Então, aqui o meu número secundário azimutal vai ser P. Perdão, 1. O meu número quântico magnético, consigo observar aqui que ele terminou a distribuição no 0. E o meu número quântico em spin, a setinha terminou para baixo. Se a setinha terminou para baixo, o meu N é mais meio. Então, mais 1 sobre 2. Se você entendeu bem a distribuição eletrônica, a observação desses dados aqui ela se torna muito fácil para você. Muito fácil. Certo? Então, pessoal, um abraço. Fiquem com Deus.